As novidades sobre os editais dos atuais concursos públicos. Fica por dentro das nossas promoções, ainda recebe materiais e conteúdos exclusivos. Se você ainda não é inscrito no canal, clique no botão e se inscreva. Ative também as notificações para não ficar de fora de nada das novidades que acontecem por aqui. Venha estudar para os principais concursos com quem mais entende de aprovação. Ei, você! Seja bem-vindo ao canal do Tiradentes Online. Aqui você encontra os principais conteúdos de forma gratuita que irão te auxiliar a conquistar a tão desejada aprovação. No canal do Tiradentes Online você tem acesso a aulas e eventos gratuitos que contemplam a nossa grade de programação em suas respectivas áreas das carreiras policiais, educacionais, administrativas e da saúde. Você também acompanha as novidades sobre os editais dos atuais concursos públicos. Fica por dentro das nossas promoções, ainda recebe materiais e conteúdos exclusivos. Se você ainda não é inscrito no canal, clique no botão e se inscreva. Ative também as notificações para não ficar de fora de nada das novidades que acontecem por aqui. Venha estudar para os principais concursos com quem mais entende de aprovação. Ei, você! Seja bem-vindo ao canal do Tiradentes Online. Aqui você encontra os principais conteúdos de forma gratuita que irão te auxiliar a conquistar a tão desejada aprovação. No canal do Tiradentes Online você tem acesso a aulas e eventos gratuitos que contemplam a nossa grade de programação em suas respectivas áreas das carreiras policiais, educacionais, administrativas e da saúde. Você também acompanha as novidades sobre os editais dos atuais concursos públicos. Fica por dentro das nossas promoções, ainda recebe materiais e conteúdos exclusivos. Se você ainda não é inscrito... Fala galera, tranquilo? Professor Kelber, estamos de volta e na nossa sequência de estudo do CTB, hoje a gente vai trabalhar tudo que diz respeito à habilitação. Vamos dar o pontapé inicial para essa nossa habilitação, todas as regras que a gente vai encontrar a partir ali do artigo 140 no CTB e muitas mudanças, né, alterações recentes que nós tivemos nessa nossa legislação de trânsito, inclusive com a última lei, a 14.599, tá bom? Então a gente vai fazer essa transmissão, na verdade a gente vai fazer essa gravação para a nossa matriz, a gente não vai poder estabelecer aí contato durante esse período, tá bom? Mas aí no retorno a gente então está à disposição, beleza? Então vamos seguir já para o início dessa aula. Fala pessoal, tranquilo? A aula de habilitação hoje é o nosso tema, tá? Temos uma disposição dentro do CTB, temos um capítulo específico a versar sobre habilitação e todo esse processo, então a gente vai trabalhar ele agora, né? A gente tem habilitação, inclusive, no edital da MC e já tem gerado muita discussão, muita polêmica, sobre qual documento realmente precisa para ingressar no cargo, o que é que precisa apresentar. Tivemos algumas falas, inclusive já alguns vídeos elucidativos em relação a isso, e a gente vai trabalhar hoje, e a gente vai conferir exatamente também, né, essa condição que o edital traz para quem vai assumir o cargo, tá bom? Então, vamos começar, vamos trabalhar aqui esses dispositivos que a legislação versa sobre habilitação, tá? Então, o candidato que queira habilitar-se, que queira ingressar no rol de condutores aptos a conduzir o veículo, ele, de antemão, precisa preencher o que nós chamamos de pré-requisitos. Então, ele precisa ter. Quais condições ele precisa, então, apresentar para que ele possa iniciar o processo? Então, o processo ele iniciado, né, todo o processo hoje ele passa pelos centros de formação de condutores, né? Centro de formação de condutores, eles congregam ali o caminho natural para quem quer habilitar-se, tá?
regra. Já vivemos num passado onde o CFC ele não era obrigatório, inclusive talvez alguém aqui ou alguém que você conhece da sua família, seu pai, seu tio, seu avô, pode ter tirado carteira sem ter passado pelo CFC, quando naquela época você cadastrava um veículo da família e o seu parente passaria a ser o seu instrutor. Isso era como acontecia no passado, tá bom? Vamos lá. O que é que eu preciso, né, ter? Eu preciso saber ler e escrever. Preciso saber ler e escrever. Isso aqui é uma condição. Precisa apresentar a certificação de nível de ensino, conclusão, de alguma formação acadêmica? Não, não preciso. Eu preciso saber ler e escrever. E essa comprovação ela é feita dentro do processo. É natural, você tem preenchimento, você tem realização de testes. Apesar de que o exame teórico ele não é mais de papel, né? Abandonamos a folha e a caneta há muito tempo. Hoje ele é feito na tela de um computador, mas eu preciso, senão a formação fica prejudicada, a gente não vai ter como lograr isto. Então, saber ler e escrever não há necessidade de nenhum tipo de certificação. Eu preciso ser penalmente imputável. E aí vocês estão estudando direito penal, vocês sabem que a imputabilidade penal ela se adquire aos 18 anos de idade. Por isso que essa exigência ela se dá no contexto em que eu tenho condutas práticas adotadas ao volante, podendo ter consequências em esfera criminal. A responsabilidade. A gente tem dentro do CTB um capítulo específico de crimes de trânsito. Então, quer dizer, com condutas praticadas ao volante, eu posso ter que ser chamado a uma responsabilidade penal. Então, eu não posso transferir. Uma pergunta que sempre surge: o menor emancipado, ele pode dirigir? Ele foi emancipado. O que é uma pessoa que não completou os 18 anos, mas o Instituto da Emancipação é um instituto de direito civil, onde aquela pessoa, mesmo não tendo atingido a maioridade penal, ele então está habilitado para atos da vida civil. Como? Contrair casamento, é um exemplo, tá? Mas dentro desse contexto aqui do trânsito, da condução de veículos, ainda que ele seja emancipado, ele não adquire imputabilidade penal. Certo? Se aparecer questão falando sobre isso, esquece, emancipação não dá direito a habilitar-se. Se o nosso Código Penal sofrer algum tipo de mudança, algum tipo de alteração, porque o CTB ele não fala ser maior de 18 anos, ele não disse isso, ele não cravou um número absoluto, ele falou da imputabilidade penal. Se o nosso Código Penal sofrer alteração, promovendo uma redução da maioridade penal, por exemplo, para 16, como se fala, a gente vai ter uma consequência direta aqui. Tranquilo? Muito bem. Preciso ainda possuir documento de identidade. A gente sabe que a CNH, a própria PPD, como documentos de habilitação, eles são documentos de identidade com reconhecimento legal. Então, a lei instituiu que eles são documentos, sim, de identidade, documentos de identificação, tá bom? Mas para iniciar o processo, eu preciso ter um documento de identidade, que pode ser o RG, Registro Geral, geralmente emitido pela Secretaria de Segurança Pública, pode ser um passaporte, pode ser uma carteira de trabalho, ou uma carteira de atividade profissional reconhecida por lei. Tranquilo? Então, esses são os pré-requisitos. Sem isso daqui, eu não consigo nem me inscrever lá no Centro de Formação de Condutores, lá na autoescola. Isso aqui é o pontapé inicial para poder começar. Beleza? Show de bola. Regulamentação do processo de habilitação. Galera, quem é que faz regulamentação das normas do Código de Trânsito Brasileiro? A gente sabe que o CTB é instituído por uma lei. E essa lei ela precisa de regulamentação.
Quem é que faz essa regulamentação? A regulamentação do CTB é feita por esse rapazinho aqui, ó, CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito. E o processo de habilitação tem muitas regras, é um universo muito grande. Então, o CONTRAN, ele regulamentou o processo de habilitação por meio da resolução 789. Essa resolução, ela está no edital da MC. É uma resolução grande, extensa, tá? E que traz muitas regras. São mais de 100 páginas, você juntando ali o corpo da resolução, em torno ali de 80 artigos, mais os anexos, anexo 1 e anexo 2. O pessoal está perguntando, professor, precisa estudar tudo isso dessa resolução? Muitas dessas regras que estão na 789, elas trazem regras atinentes ao processo de habilitação em si, mas também ao credenciamento dos centros de formação de condutores. Então, essa parte aqui, a minha análise é que ela não é um conteúdo passível de aparecer em prova. Tá no edital? Tá. O edital ele foi um pouco cruel com vocês, não limitando. Então, não é toda a resolução 789 que a gente deve se preocupar para a prova, tá? Por quê? Porque tem regra ali que não é aplicável. Tem regra ali que não é destinada para agente de trânsito, não faz parte da operação, da fiscalização, não tem relação, não guarda pertinência temática com o exercício do cargo. Então a gente vai direcionar esse estudo para aquilo que a gente vê com real chance realmente de cair em prova, afinal vocês têm um conteúdo bem extenso, né? Vocês têm muita matéria para estudar. Então a gente vai ajudar vocês exatamente nesse sentido. Agora, dentro dessa 789, eu mencionei que existe um anexo 1, né? Esse anexo 1 vocês têm que estudar. O anexo 1 da 789, ele vai trazer a tabela, tá? De aplicação de cada uma das categorias. Então, foca nesse anexo 1. Eu tenho ali estruturado numa tabela o que é que cada categoria permite conduzir, que a gente vai trazer aqui um resumão nessa aula de hoje. Beleza? Tá bom? Em torno ali, a gente vai ter a nossa aula específica só de 789, mas eu já posso adiantar aqui que até ali meados do artigo 28 é o que realmente a gente vai centralizar a nossa atenção. Tá bom? A gente vai focar a atenção meados ali do artigo 28, que são as regras mais propícias de ser abordado em prova. Tranquilo? Muito bem, então essa regulamentação ela veio por meio de uma resolução, e essa resolução é a resolução 789. Que eu vou dar uma dica aqui para quem já está fazendo a leitura, né? E tem que fazer a leitura dessas resoluções. Cuidado, se vocês forem baixar essa resolução lá no site da Secretaria Nacional de Trânsito, tá? No site da Senatran, vocês vão encontrar a lista de todas as resoluções, tanto as que já foram revogadas, quanto as que estão ainda em vigor. Todas as publicadas. A última resolução publicada é a de número 996, que também está no edital. Qual é o problema? Lá no site da Secretaria Nacional de Trânsito. Lá, nem todas as resoluções estão consolidadas. E o que é isso? Consolidada. A 789, ela foi alterada pela resolução 849. Ela trouxe uma alteração significativa que diz respeito à validade do documento de habilitação. E, para mim, essa é uma questão que tem grande probabilidade de aparecer em prova. Por quê? Porque é uma regra nova, é uma regra diferente, mudou um padrão de anos, de décadas do CTB, e que tem tudo a ver com a fiscalização. Quando você vai abordar um veículo, você solicita documento de habilitação. Qual é a coisa que eu vou olhar? A validade desse documento. Categoria, compatibilidade de categoria e validade do documento. Então, essa resolução 849, ela alterou a 789. Ela alterou. Aí sabe qual é o problema? Lá no site da Secretaria Nacional de Trânsito, se você baixar a 789, ela não está com a alteração da 849. Não está. Aí é a pegadinha do malandro.
Aí tu vai e baixa a 789, se mata de estudar e não atentou que ela foi alterada. Quando você está lá no site da secretaria, tem lá a lista das resoluções, o número das resoluções, está listada, aí tem lá 789. Aí tem aqui a descrição, aí bem aqui tem dizendo alterada pela resolução 849. Aí aqui tem o link. Aí tu tem que clicar aqui nesse link para baixar a 849. Aí você vai pegar as duas resoluções, vai confrontar e vai ter que substituir o texto. Isso é o que a gente chama de consolidar. É pegar o texto novo da norma alteradora e colocar dentro da norma que foi alterada, para que eu tenha um texto único. Porque no edital da MC não está aparecendo a 849, não está listado lá. Se você pegar o edital, não tem lá a resolução 849, tem 789, que é a norma base. A 789 foi alterada pela 849. Então, cuidado quando vocês forem estudar. A 798 sofreu isso, a 24 sofreu isso, tá? Então, cuidado com essas normas, que elas foram alteradas por outras, porque no site da secretaria não está consolidado e você vai ter que fazer essa consolidação. Tá bom? Tranquilo? Muito bem. Habilitação estrangeira. O que é que nós temos para falar e para saber sobre estrangeiros que vêm para o Brasil e aqui querem dirigir veículo automotor, tá? Olha só, o estrangeiro, dependendo de qual país ele pertença, né, o Brasil, ele é signatário da Convenção de Viena. O Brasil é signatário da Convenção de Viena, certo? Essa convenção ela é de 1968 e vários países aderiram aos termos dessa convenção. Inclusive, ela é a base do nosso Código de Trânsito. Então, qualquer país que também seja signatário da Convenção de Viena vai ter um tratamento, né, muito próximo com o Brasil. Então, todos os países que aderem à convenção, eles aceitam que os estrangeiros um do outro possam dirigir nos países nos quais estão a frequentar, tá bom? Então você pega aí um país, você vai lá para a Espanha. A Espanha é signatária da Convenção de Viena. Então o espanhol, ele pode chegar aqui no Brasil com a sua habilitação espanhola e dirigir aqui no Brasil. Entretanto, por quanto tempo? Qual é o prazo que essa habilitação estrangeira ela vai ser aceita aqui no Brasil? Então, o prazo é de 180 dias, tá? Estrangeiro, desde que ele tenha, o país ao qual ele pertence, tem essa relação com o Brasil, que pode ser por meio da Convenção de Viena, mas que também pode ser pelo que nós chamamos de tratados de reciprocidade. Reciprocidade. Recentemente o Brasil estabeleceu um tratado de reciprocidade com a Itália. Então, o tratamento dado ao brasileiro lá também é dado ao italiano aqui. Tá? Ou é signatário da Convenção de Viena, ou tem tratado de reciprocidade com o Brasil, ou ainda, tá? Se for país pertencente ao bloco Mercosul. Aí eu tenho o REBUT. O REBUT é a Regulamentação Básica Unificada de Trânsito aplicada aos países integrantes do bloco Mercosul, tá bom? Então, guardou essa relação com o Brasil, esse estrangeiro ele chega aqui e pode dirigir com a sua habilitação de origem aqui no território brasileiro por um prazo de 180 dias. E quando é que esse prazo começa a contar? A partir de qual é o termo inicial desse prazo? Então, o termo inicial para estabelecer a abertura da contagem é da entrada no Brasil, da entrada do estrangeiro no Brasil. E aí, quando a gente aborda um estrangeiro numa fiscalização, ele tanto tem que apresentar o documento dele lá, de origem, tem que ser um documento válido, tem que estar dentro da validade, a categoria tem que ser uma categoria compatível. Claro que o país dele lá de origem pode não ter
a mesma divisão de categorias que nós temos aqui. Mas, inclusive, nós já migramos para o novo modelo de documento de habilitação, onde a gente tem lá aquelas figurinhas, né, exemplificativas dos veículos. Isso é justamente para traçar um paralelo com qualquer outro país do mundo e facilitar o procedimento de fiscalização. Então tem que ser um documento compatível, tem que estar dentro do prazo de validade, e o estrangeiro, lá no momento da fiscalização, ele tem a obrigação de comprovar a data em que ele entrou no Brasil. Ele tem que demonstrar isso para a fiscalização. Se ele não demonstra para a fiscalização, ele vai ser autuado por não ser habilitado. Tá certo? Então, esse termo inicial é da entrada, que geralmente ele vai fazer isso por meio do passaporte. Ele vai fazer isso por meio do passaporte, que no passaporte tem lá o dia que ele entrou no país. Se ele não apresentar, ele é obrigado. Aí eu posso falar ainda aqui da PID. A PID é a Permissão Internacional para Dirigir. A PID, ela veio como um mecanismo instituído pela Convenção de Viena. Então, se o país ele não é signatário da Convenção de Viena, aquele nacional ali não vai ter PID, porque só tem PID quem é signatário da Convenção de Viena. E aí essa PID, ela nada mais é do que uma tradução da carteira de habilitação para outros idiomas. Por exemplo, nós brasileiros podemos tirar a PID para dirigir em outros países? Podemos. A gente pode ir no Detran, vai lá, paga a taxa, e aí você vai ter a sua CNH brasileira traduzida em 8 idiomas diferentes. A PID, ela parece um passaporte. Então é só pegar a informação e traduzir em 8 idiomas diferentes. Tá? A PID do brasileiro não vale aqui no Brasil, isso é importante colocar. Eu sou brasileiro, sou habilitado e resolvi tirar minha PID porque fui viajar, e para todo país que você for viajar, é interessante você verificar qual é a documentação que o país de lá exige para os estrangeiros. Isso é importante. Mas eu, brasileiro, com minha PID, eu não posso substituir a minha CNH pela PID. Não, a PID vale fora do Brasil. Aqui no Brasil só vale a CNH. Tranquilo? Show de bola. Categorias. Aqui tem muito pano para manga para a gente conversar, tá? Então, categorias, a gente tem um universo, né, dentro da carteira de habilitação, que são 5 categorias, né? Categoria A, categoria B, categoria C, categoria D e categoria E. Cuidado, que eu vou só puxar aqui um cantinho. ACC, autorização para conduzir ciclomotor, não é categoria. A gente vai falar mais na frente sobre documentos de habilitação. A ACC, ela é um documento de habilitação, mas a ACC não é uma categoria de habilitação. A gente tem um nicho específico para a ACC, né, que são exatamente os ciclomotores. Tem um nicho específico, ciclomotor, mas não é categoria, tá? Cuidado para não confundir isso. A ACC não é categoria. É um documento de habilitação, mas não é uma categoria de habilitação. Perfeito? Muito bem. Então, nós já tivemos num passado a categoria A dividida em nichos, né? De acordo com a cilindrada. Inclusive, tem até um projeto lá no Congresso querendo restabelecer essa condição, querendo trazer de volta categoria A dividida de acordo com cilindrada. Então teria uma categoria para motos de até 250 cilindradas, outra categoria para motos de até 500 cilindradas e uma terceira para motos com mais de 500 cilindradas. Porque vocês sabem que uma coisa é eu pilotar uma 150. Outra coisa completamente diferente é eu pilotar uma moto 600 cilindradas, pilotar uma Super Tenere de 1.200 cilindradas. O comportamento é completamente diferente, a postura, a forma de ataque, inclinação em curva, tudo isso muda, tá? Mas hoje não tem essa distinção. Hoje é uma coisa só. Tira a carteira na 150 na autoescola e no outro dia está montado em cima de uma Hayabusa. É isso que acontece, né? E aí o pessoal acaba caindo por conta disso, né? Pilotagem tem seus segredos. Vamos lá.
O que é que cada categoria aqui permite para a gente, né? Vamos analisar cada uma delas, tá certo? Ó, categoria A. Vamos começar com a categoria A, tá bom? Um intruso aqui querendo aparecer, mas vamos botar ele de lado aqui. Categoria A. Veículos de 2 ou 3 rodas. Olha só, a regra, ela não traz para a gente limitação de cilindrada, tá? Isso é importante. Lá no ciclomotor, a gente sabe que a ACC, ela tem um limite, tá? O ciclomotor, ele tem um limite, que é de até 50 cilindradas. Mais do que isso não pode, tá? Mais do que isso não pode. Então, a categoria A, ela não tem limite de cilindrada, mas ela tem limite de rodas, 2 ou 3 rodas. Lembrando que no universo das categorias existe um princípio, tá? Existe um princípio. Quem pode mais, pode menos, tá? Quem pode mais, pode menos. E aí, para esse princípio, a gente vai fazer só um corte aqui na categoria A. E a categoria A é uma categoria isolada. Categoria B, C, D e E, a gente vai trabalhar nas mudanças de categoria. Mas a categoria A é isolada. O que é que eu estou querendo dizer? O cara que tem categoria B só dirige os da B. O cara que tem categoria C dirige os da C e os da B. Quem tem categoria D dirige D, C e B. Quem tem categoria E dirige E, D, C e B. Quem pode mais, pode menos. Mas a categoria A é isolada. O cara pode ter categoria E, mas se ele não tiver categoria A, ele não pode conduzir veículo de 2 ou 3 rodas. Tá certo? Então quem pode mais, pode menos, fazendo o corte ali, a separação em relação à categoria A. Show. Então a categoria A não impõe limite de cilindrada. Não impõe limite de cilindrada, tá bom? Alcança os veículos da ACC. Por quê? Porque a ACC é 2 rodas. Pode ser ACC, pode ser também 3 rodas, tá? Na nova definição de ciclomotor, o ciclomotor ele pode ser veículo de 2 ou 3 rodas. Então eu posso ter um triciclo de até 50 cilindradas, quando na verdade ele é um ciclomotor, né? Pode ser meio confuso, mas é exatamente isso, tá? Muito bem. Cuidado, a categoria A, ela não permite mais condução de quadriciclo. Não permite mais. No passado, até pela própria postura, forma de pilotagem, o quadriciclo podia ser guiado por quem era habilitado na categoria A. Mas como a regra agora é em relação ao número de rodas, então a categoria A não cabe mais para o quadriciclo, tá certo? Não cabe mais. Só 2 ou 3 rodas. Categoria A, permite combinação de veículos? Permite, tá? Permite combinação de veículos. Como é que é essa combinação? Uma motocicleta mais um semi-reboque. E que semi-reboque é esse? Tem que ser um semi-reboque especialmente projetado para motocicleta. O que a gente costuma chamar de carrocinha. Ah, aquelas motos que puxam carrocinhas. Pode? Bom, se a gente for analisar a relação nua e crua, a gente vai ter alguns bate-cabeça. Por quê? Porque a norma do processo de habilitação, ela diz que pode, tá aqui, motocicleta mais semi-reboque, e esse semi-reboque, ele tem que ser especialmente projetado para motocicleta. Certo? Especialmente projetado para motocicleta. Show. Agora, se eu for olhar
para a questão da capacidade máxima de tração, porque todo veículo, para ele tracionar outro veículo, ele tem que ter capacidade máxima de tração. Se não tem capacidade máxima de tração, não pode puxar outro veículo. E essa capacidade máxima de tração, ela é definida pelo fabricante. O fabricante é quem diz, ó, esse meu modelo aqui, que eu acabei de produzir, ele tem força suficiente para tracionar tantos quilos. Então, quem diz é o fabricante. E essa informação, ela tem que constar nas características do veículo. Sabe qual é o problema? Nenhuma motocicleta traz especificado por seu fabricante qual é a sua capacidade máxima de tração. Então, gera uma grande dificuldade. A norma diz que pode, mas tem uma outra regra que não está sendo observada. Dentro do universo da habilitação é possível, tá certo? Dentro do universo da habilitação é possível motocicleta tracionar semi-reboque, especialmente projetado para tal. Uma outra situação interessante da gente falar da categoria A é que a moto, ela pode ter o sidecar incorporado. O sidecar é o carro lateral. O carro lateral, ele tanto pode ser para carga quanto pode ser para passageiro. E não é mais considerado um veículo. O sidecar não é um veículo. O sidecar é um implemento que ele é, então, incorporado à motocicleta, pendente de vistoria, de inspeção lá no Inmetro, nas instituições técnicas licenciadas, emissão de certificado de segurança veicular, então alteração do documento pela colocação desse implemento, tá certo? Então é importante a gente colocar essas informações em relação à categoria A. Abrange a ACC e tem todas essas possibilidades, beleza? Então a gente vai deixando aqui essa nossa pauta em relação à habilitação. Na sequência, a gente vai trabalhar as demais categorias. Valeu, um abraço, até a próxima. Beleza, galera? Então a gente viu aí esse nosso primeiro bloco do conteúdo relativo às normas de habilitação, né? A gente tem muita coisa ainda para falar, mas por esse momento aqui foi o que a gente trouxe, né, dentro desse nosso espaço. Tivemos até uma visita do Alan aí, uma voz que apareceu aí, né? Mas faz parte, acho que todo mundo está querendo aprender, né? Todo mundo está querendo participar, isso é importante, tá bom? Então a gente segue com essa nossa missão de trazer para vocês esse melhor conteúdo. Obrigado pela atenção de vocês, por terem ficado até aqui acompanhando, e segue a gente, vem garantir a sua aprovação junto com a gente. Valeu, um abraço e até a próxima. Ei, você! Seja bem-vindo ao canal do Tiradentes Online. Aqui você encontra os principais conteúdos de forma gratuita que irão te auxiliar a conquistar a tão desejada aprovação. No canal do Tiradentes Online você tem acesso a aulas e eventos gratuitos que contemplam a nossa grade de programação em suas respectivas áreas das carreiras policiais, educacionais, administrativas e da saúde. Você também acompanha